Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o nosso curso de design de interiores, o curso de design da Casa do Curso. Esse curso ele tem sido aperfeiçoado sempre, de modo a trazer o melhor para você e o que há de mais atual. Vamos ver. O nosso curso, o online, igualzinho ao presencial, ele é formado por 3 módulos, ou seja, 3 partes que vão se aprofundando, né, na medida do tempo, e ele segue numa sequência lógica, de modo que o aluno possa absorver bem tudo. No primeiro módulo, nós vamos ver o design no mercado e o desenvolvimento da criatividade, como primeira aula, que é essa que nós estamos vendo agora. Nessa primeira aula, nós vamos dizer, abrir a nossa mente e a nossa cabeça e o nosso coração também, para deixar entrar um processo nosso de criatividade que vai atuar em toda a nossa vida profissional. Na segunda aula, na próxima aula, nós vamos ver o design na produção do espaço, ou seja, nós vamos ver como o design ele pode atuar quando ele conhece os estilos, por exemplo, os estilos de decoração, os temas e como o design atua no sentido de transformar ou criar ambientes interessantes. É uma introdução, né, ao estilo e atuação profissional. Na terceira aula, Design e Arquitetura, nós vamos ver já uma certa transformação, vamos dizer, do subjetivo em objetivo. A partir do momento que a gente fala arquitetura, nós vamos começar a trabalhar com medidas corretas, nós vamos começar a fazer levantamentos do espaço, medindo com trena, a fim de conhecer o ambiente onde nós vamos projetar. Então, com arquitetura, nós vamos já fazer essa ligação com outra profissão muito bacana e que muito vai ajudar na nossa. Na quarta aula, nós vamos ver cor aplicada. Cor aplicada é uma maneira de chamar uma aula sobre as cores na decoração. Como as cores atuam, como elas influenciam, o que fazer, o que combinar, como usar, desde cores para pequenos objetos até cores para uma fachada de um grande edifício, por exemplo. A cor ela tem um papel muito importante, fundamental no design de interiores. Na quinta aula, nós vamos ver o conforto ambiental. O conforto ambiental ele é dividido em conforto acústico, térmico, e o conforto acústico, térmico e... esqueci outro, o conforto térmico, acústico e o conforto luminotécnico, tá? Então, nós vamos ver como atuam na nossa vida esses 3 fatores do som, da temperatura e da luz, de que maneira eles interferem no nosso cotidiano e o que fazer de maneira natural para amenizar isso. Por exemplo, a implantação, né, a escolha de um ambiente, de um quarto, por exemplo, voltado para uma fachada norte ou leste, pode mudar totalmente o conforto naquele quarto. A implantação em relação à insolação é muito importante, a maneira de utilizar ventos cruzados, de amenizar temperaturas altas em ambientes, tudo isso a gente vê em conforto ambiental e também a sustentabilidade. Na sexta aula nós vamos ver desenho como representação, ou seja, o desenho como representação é um mergulho na nossa capacidade de observar um objeto e saber reproduzi-lo. Você pode dizer, mas eu não sei desenhar, vai ser difícil. Não se preocupem, o desenho, como nós precisamos no nosso curso, é um desenho de observação e obedecendo as regras de proporção, isso tudo a gente vai ensinar. É uma aula muito interessante e que vai nos ensinar a ver melhor os ambientes, ver e observar, não só enxergar, tá?
Na 7ª aula, nós vamos ver materiais de acabamento. Em materiais de acabamento, vão ser apresentados os materiais mais nobres, dos mais nobres aos mais simples, mas os materiais de ponta que estão sendo bastante usados, materiais com bom custo-benefício, onde usar, que tipo de material no piso, que piso usar na sala, na cozinha, no quarto, que revestimento usar na área de serviço ou numa área de churrasco. Tudo isso mostrando os materiais dentro de um contexto de especificação de materiais muito interessante. Você vai gostar. No 2º módulo, a gente continua o nosso aprofundamento e a primeira aula é desenho técnico para designers. O nome técnico, ele costuma assustar. Desenho técnico, nossa, eu vou ter que desenhar com escalímetro. A gente vai desmistificar tudo isso, mostrando que o desenho técnico nada mais é do que uma forma de representação que possa ser reproduzida, que possa ser realizada. O que a gente faz em termos de desenho pode ser executado em qualquer lugar, em qualquer país, porque são normas internacionais, normas gerais, né? Então, o que a gente vai aprender é a representar, colocar no papel aquilo que a gente deseja para os nossos projetos. É muito interessante também. 9ª aula, paginação de revestimentos. Sabe aqueles revestimentos que nós aprendemos, porcelanato, pastilha, etc., que nós vimos na aula 7? Nós agora vamos aprender como assentá-los. Como assim? Como assentá-los, de que maneira? Onde nós vamos começar, por exemplo, a paginação da parede do banheiro. Nós vamos começar de cima para baixo, de baixo para cima, da lateral. Como que vai ter algum desenho, vai ter algum destaque no piso? Nós vamos começar da porta, vamos começar do fundo. A maneira de colocar, de assentar os revestimentos define totalmente a qualidade com que esse revestimento é apresentado. Então, a paginação é muito importante. 10ª aula, o mobiliário. Nessa aula nós vamos ter uma brevíssima história do mobiliário, muito breve mesmo, apresentando alguns designers famosos de mobília, mas o foco mesmo é a gente conhecer o mobiliário específico para cada ambiente. Que tipo de mobília é essencial, que tipo de mobília é optativa e como essa mobília se relaciona com os outros objetos e com os ambientes. 11ª aula, o layout e interiores. O que é layout? A layout é a organização da mobília no espaço. Depois que nós aprendemos sobre a mobília, nós vamos aprender a colocar essa mobília dentro do espaço, dentro de determinados ambientes, de modo a ter uma ótima circulação, de modo a que o ambiente fique funcional, confortável, convidativo, etc. 12ª aula, projetos luminotécnicos. A iluminação hoje, ela é fundamental no projeto do designer. A iluminação, ela ocupa um papel tão importante que um projeto é completamente diferente, sem o luminotécnico e com o luminotécnico. Ele é capaz de realçar objetos, de realçar móveis, ele é capaz de dar sensação de conforto, de bem-estar, de relaxamento, ou então de muita energia, de expectativa, de força, de trabalho, vamos dizer até, ele induz ao trabalho e ao estudo ou ao relaxamento. Tudo isso nós podemos conseguir através do uso das lâmpadas certas e das luminárias certas. 13ª aula, design de interiores residencial, ambientação. Nesse ponto, nós já vamos ter fundamentos e conhecimentos para conseguir realizar a ambientação de uma casa toda, de uma casa, um apartamento, da relação dos ambientes entre si. Então, nesses ambientes, nós já vai constar layout da mobília, iluminação e pisos, tudo isso
como o designer deve saber fazer. 14ª aula, aqui a gente já é introduzido ao mundo de cada setor. Vamos dizer, setor íntimo, ambientes íntimos, quartos e closets. Nós vamos destrinchar quartos e closets. Que tipo de móvel, projeto de quartos e closets, que quadros usar, que cortina, que piso, que iluminação, etc. Nós vamos fazer um projeto completo dos quartos e os closets para que nós possamos entender e começar os nossos projetos específicos. Módulo 3. Nós continuamos agora nos aprofundando e temos ambientes sociais, salas e lazer. A mesma coisa com os quartos. Nós vamos fazer projetos de salas e ambientes de lazer de tal maneira que estejam incluídos layouts, iluminação, piso, objetos, etc. Ou seja, os nossos ambientes sociais destrinchados e focados para o nosso conhecimento. 16ª aula, ambientes de serviço, que são cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, etc. Também serão destrinchados com foco nos pontos de luz, pontos de água, que tipo de, até geladeiras, que tipo de eletrodomésticos usar, que tipo de geladeiras, fornos, fogões, escolher, de indução, um cooktop simples, etc. Então, nós vamos focar no ambiente de serviços, ensinando a projetar cozinhas e áreas. 17ª aula, banheiros e lavabos. A mesma coisa feita com banheiros e lavabos. Pisos, revestimentos, louça sanitária, metais, os projetos completos. Quando terminarmos a 17ª aula, nós já teremos aprendido a produzir espaços. Nós vamos entrar, então, em questões mais profundas de complementariedade. Por exemplo, nós vamos aprender sobre objetos decorativos e composições. O que é que entra em objetos decorativos? Cortinas, almofadas, quadros, tapetes, mantas, uma infinidade de objetos que vão ser os acessórios, vão ser peças importantes nos nossos projetos. O que eu chamo de composições é a maneira como a gente vai compor esses diversos objetos, a maneira como eles se relacionam pela cor, pela forma, pelo tamanho. Por exemplo, a gente também pode criar composições de quadros com jardim vertical, de quadros e espelhos de diversas maneiras. As composições, elas também ajudam a dar personalidade. A 19ª aula, paisagismo e jardinagem, também muito interessante, porque é muito voltada para o design. É um paisagismo e jardinagem voltada para plantas de pleno sol e plantas de interior, plantas ornamentais, como usar, o que usar, como que tornar uma casa mais interessante, tendo como ponto focal os elementos naturais. Muito interessante, você vai gostar muito, eu tenho certeza. 20ª aula, introdução ao projeto de interiores corporativo. O que é isso? O projeto corporativo é aquele voltado para escritórios, áreas de recepção, de consultórios, clínicas médicas. Os espaços corporativos são aqueles onde se trabalha. E nós vamos ter restaurantes, bares, nós vamos ter uma introdução interessante, porque muitos designers eles vão ter também a solicitação de projetar, por exemplo, uma sala de espera para um médico, para um dentista, para um advogado, ou então um escritório. E essa noção ela é muito importante e ela precisa existir. Em 11º lugar, e na última aula nós vamos focar um dos pontos mais importantes de todo o curso e que ele é deixado para o final de propósito, porque é uma maneira de marcar mesmo. Essa questão principal é marketing pessoal e desenvolvimento. Ela tem um foco
voltado para a maneira como você vai se capacitar para mostrar o seu trabalho para o mundo, vamos dizer assim. Mostrar que você veio, você ter a segurança de apresentar um projeto, se apresentar de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais segura, desde que você conheça a sua própria capacidade, o seu trabalho. O marketing pessoal ele é muito importante e nós fazemos questão de apresentar o marketing pessoal junto também com a nossa experiência profissional. Arquiteto de muitos anos, sabendo lidar com tendo vários macetes a respeito da forma de lidar com os clientes, isso será apresentado ao aluno também, tá? E também vamos mostrar vários softwares para uso do designer, de acordo com a sua pretensão. Nós vamos mostrar um pouco, explicar o que é o AutoCAD, o que é o Revit, SketchUp, o ProMob e vários outros softwares, de maneira que se você quiser complementar seu curso e também ser um projetista, com um curso desse, da sua escolha, você vai ter um desempenho ainda melhor. Então, esses são os 3 módulos, 21 aulas, e essas 21 aulas vão incluir, eu acredito, tudo o que é necessário para começar uma carreira de design. O designer, como ele é compreendido hoje como um produtor de espaço, ele tem um papel muito importante. Então, essas aulas elas foram selecionadas para oferecer o que ele precisa para esse desempenho. Nós esperamos, sinceramente, que isso aconteça. A Casa do Curso já tem cerca de 700 alunos formados em design de interiores, alunos muitos atuantes no mercado, outros que fizeram só para enriquecimento próprio, do próprio conhecimento, outros trabalham em empresas onde usam esses conhecimentos para o bem da empresa, etc. São muitas maneiras que você tem para usar esse nosso curso. Você vai definir o seu papel e como nós podemos te ajudar melhor. Vamos falar um pouco sobre mim, brevemente. Meu nome é Nádia Daia, eu sou arquiteta e urbanista, me formei na UNB em 1980 e fiz especialização em design de interiores e em light design. Eu também tenho graduação e licenciatura em filosofia, outra especialização em filosofia. Hoje eu sou diretora, coordenadora e professora nos cursos de arquitetura e engenharia da Casa do Curso. Eu sou arquiteta e atuei no mercado, no meu escritório que se chamava Oficina Projeto, de 1981 até 2011. Nesse meu escritório eu realizava projetos, obras e muito mais. Meu escritório trabalhava com venda de objetos decorativos de designers muitas vezes conhecidos, famosos. Trabalhamos também com representação de certas tintas importadas. Nós trabalhamos muito focados para pinturas especiais, que foi um must na época, principalmente nos anos 90, as pátinas, as pinturas especiais. Nós tínhamos uma oficina que funcionava na Oficina Projeto, uma oficina voltada para essas pinturas. Então, o meu trabalho profissional não foi só um trabalho de prancheta, porque no meu tempo ainda não tinha nem computador. Os programas eu aprendi posteriormente. Mas eu era uma arquiteta de projeto, de obra e também de atuação como designer. Então, eu me sinto capacitada a passar para vocês um pouco da minha experiência desses anos todos. Espero, sinceramente, que vocês gostem. Vamos passar